Você já ouviu falar que todo comportamento tem uma estrutura? Nessa nova série aqui no canal, eu vou mostrar para você alguns pressupostos da PNL e te explicar como essas maneiras de pensar podem te ajudar a ver o mundo de uma outra forma. Olá, meu nome é Brandon e nesse canal eu falo bastante de hipnose, reprogramação mental, PNL e qualidade de vida. Se você está chegando agora e ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Com exceção da última semana de carnaval, que eu acabei ficando sem postar vídeo na segunda e também na quinta, mas daqui pra frente acredita em mim que toda semana tem 2 vídeos novos aqui no canal. Nesse mês eu vou te explicar sobre os pressupostos da PNL, que são crenças, são maneiras de pensar, são pressuposições que nos mostram como a realidade funciona. E nesse vídeo eu quero falar para você que todo comportamento tem uma estrutura. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todo comportamento tem uma estrutura. Obviamente que não, né? A gente vai explicar isso em detalhes. E quando estamos falando de comportamento, comportamento é tudo aquilo que a gente consegue ver. Tudo aquilo que a gente consegue observar, é aquilo que a gente consegue analisar através de uma ação. Então, se eu estou tendo um comportamento, uma atitude que eu não gosto, por trás dessa atitude tem uma estrutura. E quando eu estou falando dessa estrutura, eu estou falando de percepções internas no meu modo de pensar que me faz ter um certo comportamento. Então, todo comportamento que uma pessoa faz pode ser um comportamento bom ou ruim. Por exemplo, eu tenho o hábito de acordar cedo e ir para academia. Dentro desse comportamento de ir para a academia, que eu consigo ver que uma pessoa levanta da cama e vai para a academia, existe uma estrutura de pensamento que faz com que essa pessoa tenha essa atitude de ir para a academia. Então, todo comportamento que a gente consegue visualizar e ver uma pessoa tomando essa ação, existe uma estrutura mental por trás. E parece uma coisa óbvia, né? Mas às vezes a gente não pensa nisso, não pensa nessa estrutura, porque muitas vezes esses pensamentos são inconscientes. Por exemplo, quando uma pessoa está sentindo ansiedade, ela está tendo um comportamento ansioso. Talvez ela possa estar com as mãos suando, talvez ela possa estar um pouco sem ar. Então existe esse comportamento que uma pessoa consegue ver que essa pessoa está ansiosa. Talvez ela esteja batendo o pé no chão, batendo a mão em algum lugar, mexendo no cabelo, fazendo alguma coisa que alguém olha e percebe. Essa pessoa está tendo ansiedade, ela está tendo um comportamento de ansiedade. Eu consigo ver isso. Porém, eu não consigo ver a estrutura por trás do pensamento que gera ansiedade nessa pessoa. Então, todo mundo que sente ansiedade, não só a ansiedade, ou a depressão, síndrome do pânico e esses transtornos que a gente tem, né, que está ligado a essas emoções, existe uma estrutura de comportamento, de pensamento, na verdade, existe uma estrutura de pensamento que a pessoa representa na mente dela, que leva ela a ter um comportamento. Então, uma pessoa que está ansiosa, como você já deve ter visto o nosso vídeo aqui, onde eu estou falando, né, as causas da ansiedade e da depressão. Se você não assistiu, você pode clicar aqui e assistir depois desse vídeo. Nesse vídeo eu falo que a ansiedade está ligada a telas mentais. E basicamente a pessoa está representando um fato do futuro que ainda não aconteceu. Então existe uma estrutura interna de pensamento em que ela está gerando essas telas mentais e isso faz com que ela se comporte com a ansiedade. Então, tudo aquilo que a gente faz, todos os nossos comportamentos, bons ou ruins, existem por trás desses comportamentos, né, uma estrutura mental, um modelo de pensamento que faz com que você chegue até esse determinado comportamento. E por que é interessante a gente ter isso em mente? Quando eu vou fazer uma mudança, talvez uma mudança de hábito, por exemplo, eu quero entender a estrutura que eu estou criando na minha mente para fazer aquele determinado comportamento que eu não quero. Então existe uma sequência de pensamento que eu faço antes de ter aquele comportamento. Pode ter uma voz interna que fala comigo, vai, você pode, você quer fazer isso. Pode ter uma tela mental que me leva ao desejo. Pode ter talvez até mesmo uma sensação no final disso tudo, né, que me dá aquela impulso, me dá aquela força, aquela motivação, aquela vontade
de fazer aquele determinado comportamento. Então tem essa voz, né, um auditivo, tem algo visual, tem a sensação por trás. E toda essa estrutura me leva a um determinado comportamento. Eu vou exemplificar isso melhor usando um exemplo de uma pessoa que ela vai fazer um determinado comportamento. Por exemplo, uma pessoa que ela vai fazer uma parada obrigatória. Ela está na autoescola, ela está aprendendo a dirigir e ela vai fazer uma parada obrigatória lá na placa de pare. E para essa pessoa executar esse comportamento que é simples, ela precisa fazer o quê? Né? Apertar lá a embreagem, apertar o freio, né? Apertar a embreagem, toda essa sequência técnica que ela precisa fazer, esse comportamento que é visível, alguém consegue ver o que ela está fazendo. Só que também existe a estrutura mental do que ela está fazendo. Então, por exemplo, imagina que essa pessoa, ela está dirigindo o carro e ela observa que o pare já está chegando. Então, ela tem um visual externo que ela vê que a placa de pare está chegando. E ela fala com ela mesma, eu preciso parar. E ela começa a criar uma tela mental de como seria ela parando naquela parada obrigatória. E o instrutor dela fala com ela, você precisa parar, né, agora, né? Então vai reduzindo o carro. Então ela já ouve essa explicação, né, desse instrutor falando com ela que ela precisa parar. E ela mais uma vez representa o que ela precisa fazer. E ela percebe que ela tem que ir apertando no freio, reduzir a marcha, apertar a embreagem e fazer a parada obrigatória. E quando ela percebe que ela já está fazendo essa execução, né, desse comportamento, ela dá aquela estrutura de pensamento como finalizada. Só que antes dela chegar e fazer essa parada obrigatória, ela tem todo esse processo mental de falar com ela mesma, nossa, eu preciso parar, de pensar como seria ela parando, até ela chegar a executar esse comportamento. Estou dando aqui um exemplo simples para você entender que todo comportamento existe uma estrutura. Então, tem algo que a pessoa viu, o que ela ouviu, uma tela mental que ela criou, né, uma experiência, uma simulação de como a realidade vai funcionar, como vai ser. E através disso ela cria uma estrutura de pensamento que faz com que ela chegue até um determinado comportamento. Então, é interessante nós termos esse pensamento e essa ideia em mente, porque quando a gente entende a estrutura, a gente consegue desconstruir ela, ou até mesmo usar a mesma estrutura de uma pessoa e aplicar em outras pessoas. E é aí que nasce o conceito de modelagem da PNL. Eu posso pegar uma estrutura que leva a um comportamento X e pegar essa estrutura e aplicar esse modelo mental a uma outra pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho um atleta de alta performance que ele geralmente faz um ensaio mental e isso ajuda ele na hora de nadar, por exemplo, né? Tipo um Michael Phelps da vida, ele faz os ensaios mentais, né? É uma estrutura que leva ele a ter um comportamento melhor, que é nadar. Ele imagina ele nadando, ele fazendo, né, executando aquele treino, então isso leva ele a ter um comportamento melhor. Se eu pegar essa mesma estratégia dele, essa mesma estrutura de pensamento e aplicar num atleta que seja mediano, provavelmente ele vai melhorar, né, esse comportamento dele, porque ele está usando uma estrutura, uma estratégia que funciona. Então, esse pressuposto da PNL, todo comportamento tem uma estrutura, ele está falando disso, que existe uma estrutura mental por trás de tudo aquilo que a gente faz. E aí, gostou de entender um pouco mais como a PNL funciona? Na quinta-feira teremos outros vídeos falando sobre outros pressupostos. Então já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com seu amigo, que esse é o nosso primeiro vídeo dessa série de pressupostos da PNL. E na quinta-feira eu estou de volta com um vídeo novo para que você entenda melhor como a PNL funciona. Enquanto isso, você pode continuar assistindo outros vídeos aqui do canal. Então eu te aguardo aí na quinta às 19 horas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.